De volta com Programação Nacional. Hoje estamos falando de trânsito brasileiro. Como é que o Brasil consegue lidar com essa questão? E quando a gente fala de trânsito, nós não estamos falando só do movimento, do fluxo do trânsito. Nós estamos falando como é que isso impacta diretamente a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bom humor, as nossas relações com as pessoas, o tempo que a gente tem para ficar na nossa casa, cuidar dos nossos filhos, ser feliz. Viu como isso impacta a vida da gente? Pois é, e eu tenho um especialista, como sempre, um grande especialista aqui em mobilidade urbana e gestão ambiental, professor Luiz Vicente de Mello Filho. Professor, muito bem, falamos aí um pouco das questões gerais envolvendo trânsito, ciclovia, agora tem a questão ambiental. Tá. E você é um especialista Perfeito. nesse meio. De fato, quando cresce essa questão do fluxo de automóvel, cargas, também tem um impacto. E me parece que assim como a gente não tem um projeto muito claro de aumento das vias expressas e tudo mais, a gente também não tem uma preocupação com esse entorno. Como é que você vê isso? Bom, primeiro que o veículo automotor, né, o veículo automóvel em si, assim como o caminhão, ônibus, são veículos poluidores. Pois é. Né? Então, eles são abastecidos por combustível fóssil, pode ser renovável como etanol, e eles geram poluição. Então, quando a gente coloca combustível no nosso tanque, a gente tem que pensar que num automóvel, somente 25% daquela energia do combustível vai ser utilizada para a propulsão do carro. O resto vai gerar poluição, seja por gases nocivos, o resto vai não presta sair pra por nada. gás carbônico, vai sair calor, Pois é. né, porque o veículo ele esquenta. Né? Então, vai ter perda do pneu com o solo e vai jogar também partículas, material particulado. Então, tudo isso vai gerar uma poluição. Né? Os caminhões e ônibus é um pouquinho melhor, é em torno de 30%, mas 70% vai descarregar no meio ambiente. Um monte tudo no meio ambiente. Né? Então, a gente tem esses propulsores que, se a gente pensar no automóvel, né, e automóvel sem regulagem, a gente vê às vezes alguns automóveis soltando fumaça, tudo. Aquilo é um crime. Por quê? Porque aquilo é a evidência mais clara, mas tem muitos gases que a gente não vê, como o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo fez um estudo em que quando aumenta a poluição, em função do monóxido de carbono, você aumenta o número de infartos na cidade de São Paulo. Meu Deus! Tá? Por quê? Porque é algo momentâneo. O monóxido de carbono dá uma irritação, você fica mais nervoso no trânsito, o trânsito está mais pesado. Sufoca. Então, isso, na verdade, cria, a pessoa nem tem consciência que os gases nocivos. A gente vê as pombas, é muito claro, a pomba ela fica tonta, ela não tem tempo de reagir para voar. Então, você vê até atropelamentos de pomba pelo fato do monóxido de carbono. Sim. Se os veículos tivessem regulagens, se tivesse uma fiscalização nesse sentido, poderia melhorar muito esse sentido. E o outro é a questão cancerígena. Então, quando tem os outros gases, como óxidos de nitrogênio, a gente tem os hidrocarbonetos, que são os combustíveis que evaporam. Quando a gente abastece o nosso carro no posto de gasolina, a gente vê aquele vapor saindo. Aquilo é extremamente nocivo à saúde. Aquilo dá um efeito a longo prazo e, na verdade, ele é cancerígeno. Então, isso também a gente tem que ter um olhar sobre isso. Tem que ter um olhar e tem que ter uma fiscalização e tem que ter novas leis que impeçam, na verdade, a emissão evaporativa, o óxido de nitrogênio, os gases secundários também, como o ozônio. Tudo isso causa, na verdade, um índice maior de casos com câncer. Mas, professor, na cidade. Efetivamente, você que é um especialista, existe uma maneira da gente abastecer os nossos carros com algum produto aí que seja menos nocivo? É possível? A gente precisa começar a pensar nos combustíveis renováveis, né? Que seria o etanol, por exemplo, o álcool, né? Tá. Popularmente falando. A gente precisa ter políticas públicas voltadas aos veículos elétricos, principalmente nos grandes centros, e também políticas públicas voltadas aos veículos híbridos, que é uma propulsora que a gente tem no automóvel, gerando energia para o motor elétrico. Entendi. Tudo isso você reduz abruptamente o nível de poluição.
Caso contrário, a gente vai ainda ficar por muitos anos respirando um ar poluído, principalmente nos grandes centros, né, nas regiões metropolitanas, e isso, na verdade, tem uma incidência na redução da vida útil das pessoas. As prefeituras aí, você que também conhece um pouco da legislação nesse sentido ambiental, há uma preocupação de uma recuperação da natureza, arborização, etc., nas cidades, para que se pense essa questão, professor? Porque precisamos de árvores, né, para renovar o oxigênio, mesmo, como é que é isso? Né? Então, quer dizer, a gente tem leis federais, tem a lei federal, tem lei estadual que fala sobre a redução de emissão de CO2, que é o gás carbônico. Esse eu não falei até agora, mas o gás carbônico é um gás natural. O problema é que a gente potencializa o gás carbônico, quer dizer, como os veículos estão funcionando, a emissão de gás carbônico é muito alta. E isso exatamente o que você falou, a gente não tem árvores, não tem vegetação que possa, na verdade, retornar. Então, a arborização é um dos meios que regula a condição, reduz o gás carbônico para ter o oxigênio na presença da luz solar e também você melhora a umidade relativa do ar pontualmente. Você também não deixa aquele calor intenso muitos dias no inverno, que está muito seco, muito quente e as pessoas têm problemas respiratórios. Quer dizer, as pessoas sabem que o hospital aumenta o índice de internação nos dias secos. Por quê? Porque você tem um ar poluído, esse ar poluído está seco e a umidade não consegue dissipar essa poluição. Então, você aumenta a incidência e, infelizmente, aumenta o número de mortes. Mas, assim, você não vê as pessoas. Mas quem morreu de poluição? Morrem aquelas pessoas recém-nascidas e aquelas que estão no fim da vida, quer dizer, que são as mais suscetíveis à poluição. Que são as mais frágeis, né? É um bebê e uma pessoa idosa. E muitas vezes a pessoa não tem a consciência que foi aonde ele estava, o meio que ela vive, que acabou acarretando, né? Que foi aquela pontinha que acabou vindo a óbito. E isso é terrível, né? Terrível para uma população, terrível para um país, né? E a gente precisa repensar muito no meio de transporte. Quer dizer, quando eu falei em BRT, no início, é algo pontual para reduzir o número de automóveis. Que são os trens de alta velocidade. São os ônibus. Os ônibus. Trens, os trens seriam a segunda parte, que existe um investimento maior, mas são elétricos. Então, você não faz a poluição naquele local onde tem um adensamento, onde tem o maior número de pessoas. E isso afeta também aquela questão que a gente estava falando da ciclovia e da ciclofaixa. Entendi. Se a gente não atuar na poluição, esses ciclistas vão estar potencializando, respirando muito mais esse ar poluído. Sim, porque não adianta estar de bicicleta e você ter um ar péssimo na tua volta. Então, não vai me surpreender daqui 20 anos algum estudo falando que os ciclistas estão morrendo mais cedo porque estão respirando um ar poluído. Professor, na época que surgiu essa discussão do BRT, né, pelo menos na região Campinas, São Paulo, Rio, muito se falou que para a construção teria que ser desmatado muitas regiões. Esse foi um dos argumentos utilizados. Isso é fato mesmo? A verdade é que o BRT ele tem que ser colocado na via que já existe. O que vai acontecer é reduzir a passagem dos automóveis e motocicletas. Então, é um trabalho que você restringe de um lado, você não obstrui, mas restringe, dificulta mais ainda o uso do transporte individual e favorece o coletivo. Então, quando você fala em BRT, você está falando em transporte público mais ágil, é isso? Mais ágil, utilizando os locais onde os automóveis andam. Quer dizer, aquilo que tinha 2 faixas para automóveis e uma faixa de ônibus, agora vai ter 2 faixas para ônibus e uma para automóvel. Mas isso deixa as pessoas muito enraivecidas. Isso é uma ação totalmente impopular. Exatamente. Então, você não consegue colocar no papel, tirar do papel e colocar no ambiente. Por quê? E assim, desculpa te interromper, mas tem um outro fator aí que a cada 2 anos aí você tem eleições, a nossa política brasileira, um partido precisa matar o projeto do outro, porque é o que a gente vê. Não vê a continuidade. E como é que fica a continuidade? E uma proposta dessa do BRT é totalmente impopular. Professor, como é que a gente faz uma conscientização? Como é que trabalha com isso? O que acontece? A gente precisa começar a trabalhar no entorno, gradativamente,
melhorando já para aquelas pessoas que já utilizam e gradativamente você vai restringindo os automóveis e aumentando a oferta de transporte público com segurança. Com qualidade. E qualidade, sem dúvida. E aí, aos poucos, as pessoas vão se dando conta do quão bom é aquele transporte, é isso? É isso. A gente viu claramente, claro, tomando como exemplo a cidade de São Paulo, que foi algo extremamente radical. Foi. E acabou, a gente vê nas pesquisas hoje, 50% da população rejeita, na verdade, o atual prefeito numa possível reeleição. Então, por quê? Porque essas coisas não é em 4 anos, é uma forma gradativa, uma forma que, utilizando a lei da mobilidade urbana, que também foi falado, você precisa sempre privilegiar o transporte público em relação ao transporte individual, transporte privado, para qualquer adaptação, alteração que você tenha numa via pública. Então, a lei já existe, ela precisa ser cumprida. Exato. Eu estou com uma lei aqui, professor, eu vou retomar esses pontos que você falou. De acordo com a lei, né, 12.587/2012. Isso. Recente essa lei, hein, gente? Né? Os planos de mobilidade urbana devem levar em conta, como você falou, o serviço de transporte público coletivo, circulação viária, acessibilidade para pessoas com deficiência, as áreas de estacionamentos públicos e privados e os instrumentos de financiamento de transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana. É uma lei que, na prática, está difícil. Está muito difícil de ser aplicada. E aí a gente vê o crescimento imobiliário. Quando você vê condomínios falando que vai ter 2, 3 vagas por apartamento, você já está incentivando o transporte individual. Quando você faz uma área comercial e tem estacionamento para todo mundo enorme, quer dizer, você também está favorecendo. Quer dizer, começa, na verdade, o lado empreendedor, começa no lado público, para conseguir, dentro dessa lei, essa junção e as pessoas mudarem esse hábito. Mas, professor, aí é um trabalho coletivo. Sim, e a longo prazo. Ninguém consegue de um dia para o outro. Quem que tem essa obrigação? É claro que mais ou menos a gente já supõe, mas quem que tem essa obrigação de juntar essas partes? Aquela pessoa, aquela empresa que está visando aí o lucro para construir grandes condomínios e ter mais gente? Quem que consegue unir essa conscientização? Como é que faz isso? É a população que a gente começa a educar na base. Se aquela população começa a falar de mobilidade, começa a entender sobre poluição, começa a ver as vias, começa a ver os meios de transporte, essa geração que a gente começa a construir é o que vai reivindicar essas coisas. Né? Você pegar as pessoas já formadas, que já estão atuando no mercado de trabalho hoje, que já tiveram toda a sua infância consolidada e constituída que o automóvel é a melhor coisa dos mundos. Esse a gente não consegue mudar. Porque assim, sabe a impressão que eu tenho? Eu posso estar completamente errada e você pode me dizer também que quando a pessoa fala que vai utilizar um ônibus, onde você vai agora? Eu vou pegar um ônibus. Há uma rejeição também daquela pessoa. Nossa, mas você ainda anda de ônibus. É uma questão meio que de classe social também? Como é que é? É isso mesmo. Por quê? Porque ela acaba sendo com a qualidade inferior, né? Imagine um dia à noite, né? Você está com seu filho no automóvel, que você já pegou da escola, e você vê uma mãe com uma criança no ponto de ônibus, o dia está chovendo, a cobertura existe ou nem existe, e ela está com um guarda-chuvinha ali medíocre, esperando o frio, sacola. Quer dizer, a pessoa tem uma fotografia e fala, nunca eu vou querer o transporte público. Por isso que aquela questão da arquitetura, ela tem que mudar totalmente, né? Ela tem que ser estações como se fossem estações de trem. É o que se vê lá em Curitiba, né? É o que você tem já em Curitiba, né? Que tem lá seus problemas, mas foi a primeira... grande iniciativa que teve essa iniciativa. Quer dizer, você precisa favorecer essas condições. E quando ela chegar no final do ponto de ônibus,
Ela pode ter lá, ela pode ter um parque, um estacionamento, que ela pode pegar o seu veículo e ir para casa. Isso não tem problema. Com total segurança. Mas ela já saiu daquele adensamento do centro da cidade. Gente, assunto muito interessante, o professor muito didático aqui, não é por nada que é professor, não é? E a gente volta daqui a pouco falando sobre mobilidade urbana. Não saia daí.